A Bíblia nos ensina em Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 12 o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. O que é importante para as nossas vidas, o que Jesus fazia? Ele entregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei e raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus respondeu logo em seu espírito, percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Uma das coisas que chama a atenção quando nós lemos esse texto é que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles. E como que você vê a fé? Como que você pode ver fé? Fé você vê através da atitude. Já explico. Fé determina por que era importante Jesus poder ver a fé. Porque fé é a maneira como nós entendemos as coisas. E a maneira como nós entendemos as coisas, nós vemos as coisas, é a maneira como nós agimos. Então, aqueles jovens, eles tinham visto que Jesus estava na casa, que aqueles que chegavam até Jesus tinham os seus problemas resolvidos, e eles pensaram: eu vejo esse paralítico, e ele não está vivendo aquilo que Deus planejou para que ele pudesse viver. Ele não está vivendo o máximo potencial da criação perfeita de Deus, chamada homem. Ele não está vivendo o máximo potencial. E nós vemos que Jesus pode perdoar os nossos pecados. Jesus pode tirar aquilo que traz aflição a todos os homens. Jesus foi aquele que libertou a mim e a você dos nossos pecados. E o que nos trazia aflição, o que nos aflige, era os nossos pecados. E eles sabiam disso. Ou seja, a atitude daqueles 4 homens revelava a forma como eles entendiam as coisas. Revelava a forma como eles estavam vendo toda aquela situação. Eles viam alguém em necessidade e eles sabiam que aquela pessoa não poderia continuar vivendo daquela maneira. E eles viam também em Cristo Jesus a solução de todos os nossos problemas. Ou seja, isso levou eles a tomarem uma atitude. Como nós vemos a fé? Nas nossas atitudes. Como nós vemos a fé? Naquilo que fazemos. Vamos colocar assim, eles tinham tanta fé que eles arrancaram um pedaço do telhado e baixaram o cara lá de cima, lá na frente de Jesus. Você consegue imaginar nós aqui pregando, anunciando, falando da palavra, e de repente começa a cair algumas coisas do telhado aqui, do teto, e nós falando, conversando aqui sobre Jesus e algo caindo do teto. De repente cai um pedação do teto para passar um homem numa maca, né? E de repente baixa uma maca aqui. Olha só, quando Jesus olhou essa cena, ele olhou para cima, ele viu: existe alguém que entende que esse paralítico precisa de ajuda, e existe pessoas que já viram que eu sou a solução. Jesus é a solução para todo tipo de sofrimento. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim, pela fé entendemos.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Percebe? É pela fé que nós entendemos as coisas. A fé demonstrada em atitude revela aquilo que entendemos pela fé. É pela fé que vemos as coisas e não pelos nossos olhos naturais. Muitas pessoas estavam ali naquele lugar e provavelmente alguns passaram ali e falaram assim: eu até queria ir até Jesus, mas por causa da multidão não tem como. Ou seja, foram guiados pela vista, foram guiados pelos olhos dos 5 sentidos e não pelos olhos da fé. Mas de repente apareceu 4 homens que estavam com um paralítico na mão, carregando um paralítico na sua maca, e eles ali então entenderam, eles viram algo diferente, eles estavam olhando para aquela situação com outros olhos, e por isso eles trouxeram uma solução diferente para ajudar aquele paralítico. A forma como você entende as coisas é a forma como você vai agir, é a forma como você vê as coisas. Os 4 amigos que ajudaram o paralítico a descer pelo teto estavam amando aquela vida. O que eles estavam fazendo pelo paralítico era uma demonstração de amor. Enquanto muitos olhavam e deixavam o paralítico onde ele estava, e ele não podia sair daquele lugar, eles foram lá, se juntaram a ele na posição dele e trouxeram ele, levaram ele para um novo caminho, levaram ele para um novo lugar. Ou seja, a atitude deles, a atitude de fé, sempre vai revelar amor. Uma atitude de fé sempre vai revelar amor. A atitude de fé, ao verem ele na posição que ele não deveria estar, eles começaram a entender que deveriam amar aquele paralítico e levá-lo até Jesus. Ou seja, a atitude de fé sempre vai ser amar. Eles entendiam que aquele paralítico não estava vivendo o que Deus preparou para ele. E Jesus é o único que pode nos livrar de todo o pecado, e sendo assim, de todo o sofrimento. A história nos ensina que Jesus ele veio de fato perdoar os pecados, porque a única coisa que traz sofrimento para toda a humanidade chama-se pecado. E Jesus, pelo que entendemos na história da Bíblia, na história do Filho de Deus, na história, ele é aquele que tirou o pecado do mundo, ou seja, todo o sofrimento hoje é ilegal. Tudo aquilo que aflige a sua vida hoje é ilegal, não poderia estar afligindo você. Toda dúvida, toda dor, toda doença, toda incredulidade, toda ira, tudo aquilo que aprisiona você de alguma forma, não poderia estar aí, porque Jesus já tirou o pecado do mundo. A história nos ensina que ele perdoou os pecados do paralítico, e depois mostrou que resultado de perdão é sim o livramento da paralisia. Enfim, podemos aplicar aqui paralisia a tudo aquilo que tem impedido você de avançar na sua vida. Tudo aquilo que tem impedido você de avançar na sua vida. Por isso aqueles 4 homens, eles viram o paralítico naquela posição e pensaram: isso não é certo, vamos levar ele àquele que tem autoridade para perdoar pecado. E foi assim que eles fizeram. Essa é a fé em atitude, e a atitude da fé sempre será amar. Amar é se colocar no lugar, ir até onde a pessoa está, se fazer menor. Amar é servir, é considerar o outro superior. Com certeza, aqueles 4 homens tiveram que colocar, imagine a cena comigo, aquele paralítico devia estar no chão, numa maca. Os 4 homens tiveram que ir até a posição onde ele estava. Eles tiveram que descer até onde ele estava. E com certeza, quando eles estavam levando, para colocar ele para cima da casa, que eles iam fazer um furo no telhado, eles colocaram ele em uma posição superior à que eles estavam. Amar é isso, é você ver a pessoa naquela situação natural, mas saber que na posição espiritual ela já tem uma posição superior àquela que ela está. Isso na Bíblia chama-se justiça. A justiça de Deus não é um castigo sobre nós. A justiça de Deus foi Ele ter enviado Jesus para se fazer como nós
e depois Jesus nos colocar em uma posição superior, assentado nas regiões celestiais. Isso chama-se justiça. Ele nos tirou do nosso sofrimento e nos deu a própria vida. Aqueles 4 homens então estavam mostrando uma atitude de que, ei, nós vamos nos fazer igual a você, mas nós vamos te colocar em uma nova posição. Nós vamos te levar a um novo lugar. Nós vamos colocar você na frente daquele que te perdoa, na frente daquele que pode te dar vida. Essa era a atitude daqueles meninos, daqueles homens. Amar então é servir, é poder considerar o outro superior. Não importa a forma como você esteja vendo a pessoa nesse plano, de forma terrena, com os seus olhos naturais. O que importa é como vemos as pessoas com os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais. Existe uma outra história na Bíblia, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava pregando e ele já tinha pregado durante algumas horas. E onde ele estava pregando existiam algumas janelas bem altas, né? Acho que, não lembro da citação, mas parece que existia um menino sentado, observando da janela a mensagem, escutando a mensagem, no 3º andar. Imagine, no 3º andar existia alguém na janela, escutando o que Paulo pregava. E aquele menino ficou cansado e dormiu. E todos vocês sabem que é perigoso dormir na janela, né? E ele caiu do 3º andar, caiu no chão, e todos que olharam aquela cena disseram: morreu. O menino não se mexia, mas todos olharam aquilo e disseram: morreu. Mas olha o que aconteceu de fato na história. Em Atos, capítulo 20, versículos 10 ao 12, diz assim: Paulo então ele estava como se fosse eu aqui nesse lugar, nessa plataforma pregando. De repente o menino cai, e a Bíblia nos ensina que Paulo desceu. Ou seja, ele saiu da posição que ele estava e desceu até a posição onde o menino estava. Ele foi até lá onde o corpo estava, onde todos falavam morreu. Paulo decidiu ir até lá. Ele desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Percebe como Paulo decidiu abrir mão da posição em que ele se encontrava para poder ir até a mesma posição que aquele jovem estava? Olha só, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Para poder trazer o menino ao estado original, ao estado de vida novamente, o menino começou a mensagem escutando, ele caiu morto. Para trazer o menino à vida de novo, Paulo foi até a posição em que ele se encontrava. Paulo encontrou o menino deitado lá no chão. Paulo encontrou o menino, foi até o corpo morto. Paulo se fez igual ao menino, para que o menino pudesse sair dali vivo novamente. Vocês estão entendendo essa história? Amar é devolver a possibilidade de vida. Amar é nos colocarmos na posição de sofrimento das pessoas, para que elas possam voltar à vida, para que elas possam usufruir daquilo que Jesus fez. O que consolava aquelas pessoas quando viram o menino indo embora vivo, era o fato de saber que a morte já foi vencida. A morte não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. A morte já foi vencida. Enquanto as pessoas olham para uma situação e elas dizem: ali há morte, ali não tem mais jeito, ali acabou. Eu e você, com os olhos da fé, nós podemos tomar atitudes de nos colocarmos na mesma posição onde todos estão dizendo que há morte, e trazermos vida daquele lugar, levarmos vida para aquela situação. Eu e você podemos fazer igual Paulo. Basta mudar a forma como entendemos as coisas. Nós não vemos as coisas como todo mundo vê, ou seja, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Não, nós vemos as coisas como: eu sou a solução, existe a possibilidade de vida, Jesus já perdoou os nossos pecados, eu posso levar aquilo que Jesus fez por mim também aos outros. É isso que essa história está nos ensinando. Nós podemos revelar ao mundo que a morte já não tem mais domínio sobre nós.
Nós fomos feitos para a vida, e a vida que nós temos é a vida do Filho de Deus, a vida de Jesus Cristo, uma vida abundante, uma vida muito superior. Mas só leva a vida aqueles que estão em necessidade, só leva a vida, só vê as pessoas dessa forma, aqueles que veem como Deus vê. Só toma uma atitude de fé, a ação da sua fé, de amar, só se manifesta quando você aprende a ver as coisas da mesma forma que Deus vê. Para você poder tomar uma atitude de amor, em amar alguém, você precisa aprender a entender como Deus entende, a ver como Deus vê. Só faz o que aqueles 4 homens fizeram, quem vê como Deus vê. Só faz aquilo que Paulo fez, quem vê como Deus vê. Nós precisamos então aprender a ver as coisas como Deus vê. Nós precisamos entender como Deus entende. Nós precisamos ter a fé de Deus. E assim as nossas atitudes vão resultar em amar. Estava escutando uma mensagem hoje mesmo, e o pastor ele conta uma história. Existia um homem, ele estava andando numa trilha. Sabe aquelas trilhas que você vê assim, que é bem perigoso, tem um desfiladeiro aqui do lado, assim, aquele, um penhasco ali, e ele andando, fazendo a trilha naquele lugar, de repente ele escorrega. E quando ele escorrega, então, ele fica pendurado ali e fica gritando, só que aquelas trilhas que só ele decide fazer, sabe? Mas ninguém vai passar por ali. Então ele começa a gritar: ei, tem alguém aí? Ei, me ajuda, tem alguém aí? E ele pendurado: ei, tem alguém aí? Tem alguém aí? E de repente uma voz fala assim: eu vou te ajudar. Ele meio que se assusta assim: quem é? Quem que vai me ajudar? Sou eu, Deus. Eu vou te ajudar. E aí ele fala: ok, Deus, você vai me ajudar, então o que eu faço? E aí Deus fala: se solta. E aí ele pergunta assim: tem mais alguém aí? Percebe como é difícil demais, existe um bloqueio na nossa mente de podermos ver as coisas como Deus vê? É difícil demais podermos ver as coisas como Deus vê. Aquele jovem tinha certeza: se eu soltar, eu morro. E Deus estava falando: para eu te ajudar, solte. Percebe como a forma como nós vemos com os nossos olhos naturais é muito mais forte ainda do que a forma como Deus está nos guiando a ver as coisas? Nós precisamos aprender a ver as coisas da perspectiva de Deus. Nós precisamos aprender a ver as coisas da mesma forma que Deus vê. E quando nós passarmos a ver as coisas da forma que Deus vê, nós vamos começar a ver Deus agindo, Deus fluindo, Deus se manifestando através das nossas vidas. Milagres, prodígios, maravilhas, todas essas coisas acontecem quando nós olhamos da mesma forma que Deus vê. Quando nós vemos da mesma forma que Deus vê. Perceba, a nossa forma de ver as coisas é muito baseada no terreno. E isso nos impede de ver da perspectiva de Deus. As histórias que lemos mostram como os personagens viram os outros. É como aqueles 4 homens viram o paralítico, como Paulo viu o menino que caiu. Mas a pergunta que eu tenho para você é: como você tem se visto? Como você tem olhado para você mesmo? Você tem olhado para você mesmo da perspectiva de Deus, da forma como Deus te vê? Ou você olha para você e vê os defeitos, vê a doença, vê a enfermidade, vê a necessidade, vê, sei lá, aquilo que você acha que não é? Como você tem olhado para você? Nós podemos olhar com os olhos naturais e ver defeitos no físico, nas atitudes. E quando digo defeitos, não digo de apenas julgar o outro ou olhar para o problema que o outro está enfrentando, mas nós podemos olhar para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, muitos de nós vemos apenas defeitos, vemos apenas tristeza, vemos apenas coisas que nos condenam, e a forma como nos vemos é condenação. Talvez você esteja aqui, você veio buscar uma oração para cura,
mas a forma como você se vê ainda é assim: eu fiz muita coisa errada, e é por isso que eu mereço essa doença. Eu quero falar para você, não é assim que Deus te vê. Deus te vê livre dessa enfermidade, Deus te vê livre dessa doença. Deus não criou você para você perecer por essa doença. Nós vemos só doenças, vivemos os erros e nos condenamos por isso. Mas Deus vê de acordo com a forma que Ele te criou. Deus te vê de acordo com a forma que Ele te criou. E sabe qual foi a forma que Ele usou para criar você? Jesus Cristo. Esse perfeito, santo, justo, um filho amado. Quando Deus olha para você, Ele não vê nada mais, nada menos do que um filho amado. Pois o pecado havia nos deformado, trouxe todo tipo de defeito, de todo tipo de sofrimento, mas Deus nos restaurou em Cristo Jesus, e a mesma forma do Filho unigênito, Ele usou para formar a mim e a você como filhos amados. Como você se vê? Como você se vê? Como você se entende? O seu entendimento sobre você mesmo está de acordo sobre o entendimento que Deus tem a seu respeito? Deixa eu te dizer, Deus te fez à imagem e semelhança dEle. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eu sou imagem e semelhança de Deus. Agora vamos falar crendo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos começar a nos entender dessa maneira. E o que nos dá direito para nos entendermos dessa maneira? Hebreus 2, 14 a 17, a Bíblia nos ensina o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus se fez homem, igualzinho a mim e a você, para destruir derrotar aquele que tem o poder da morte, o diabo. E libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu e você éramos escravizados pelo medo da morte. Mas esses dias escutei uma frase muito boa. Foi o cristianismo quem passou a ridicularizar a morte. A morte, em outras culturas, outras religiões passadas, antes de aparecer Jesus, antes de Jesus ressuscitar, era algo levado muito a sério. Todas as religiões, todos os povos, todos os tipos de cultura sempre veneraram, sempre tiveram muito respeito pela morte. Mas Paulo começou a satirizar a morte. Paulo começou a falar: ei, Jesus ressuscitou, a morte não tem direito algum. Na verdade, Paulo enfrentava a morte de frente. Ele falava: onde está o seu aguilhão? Onde está a sua arma, ó morte? Sabe, o pecado já foi vencido, o pecado já foi perdoado pelo meu Senhor Jesus. Você não tem direito sobre mim. Olha o que ele está nos ensinando, que Jesus fez o que fez, porque nós estávamos escravizados pelo medo da morte, mas hoje nós não precisamos mais ter medo disso. A continuação do versículo diz: pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, eu e você. Por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Ele se fez igualzinho a você em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse texto está nos ensinando que Jesus entende você, vê você da mesma maneira que Deus te vê, a imagem e semelhança, como um filho amado. E Ele viu que todos nós estávamos sofrendo por causa dos pecados, e de repente Ele se fez igualzinho a nós. Ele desceu aonde nós estávamos. Tem um versículo que diz que Ele não considerou ser igual a Deus coisa que Ele deveria apegar-se, mas Ele se diminuiu, tomando a forma de homem, servo. E Ele não fez só isso, mas Ele também se colocou abaixo de nós,
pois foi Ele quem foi até a morte e morte de cruz. Eu e você não precisamos passar pela morte de cruz porque Ele passou. Ou seja, Ele desceu até onde nós estávamos. Ele nos pegou e depois Ele nos colocou numa posição muito superior. Essa foi a obra de Jesus. Jesus se fez pecado, Jesus se colocou, Jesus foi até onde nós estávamos mortos, onde todo mundo via morte, inclusive eu e você víamos morte em nós mesmos, Jesus via vida. Onde todos nós víamos paralisia, Jesus via uma pessoa perdoada, andando, usufruindo da vida humana. Jesus se fez menor do que nós para poder nos tirar de todas as nossas limitações. Jesus se fez menor que as doenças que nos afligem, para que nós pudéssemos viver a sua saúde. Jesus se fez menor do que os vícios que nos afligem, para que nós pudéssemos viver a sua liberdade. Jesus se fez menor do que a ira que nos aflige, para que nós pudéssemos viver a sua paz. Jesus se fez pecado, para que nós nos tornássemos justos, livres de toda culpa, livres de toda dor, livres de toda enfermidade. Da mesma forma que aqueles amigos fizeram, a mesma coisa que aqueles amigos fizeram pelo paralítico, que Paulo fez pelo menino, Jesus fez por todos nós. O mesmo, uma atitude de amor, por ver em você nada mais, nada menos do que um filho amado de Deus. Ele não falhou, deixa eu te dizer, Ele não falhou naquilo que Ele fez. Por isso nós podemos nos ver hoje também perfeitos. Podemos nos ver sarados, saudáveis, livres, justos, santos. Nós não precisamos nos condenar mais. Nós não precisamos achar que merecemos o sofrimento que estamos passando. Nós não podemos concordar mais com essas coisas, porque essa não é a forma como Deus vê. E você só vai agir em amor, só vai agir em posição de vitória, quando você começar a olhar para você mesmo, da mesma forma que Deus te vê, da mesma forma como Ele entende você. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus.